A população do Japão está diminuindo, né? E muita gente acha que por conta disso o país vai, de certa forma, quebrar, né? E depender cada vez mais de estrangeiros para poder fazer a força, né? De mão de obra, né? Do país. Porém, a gente não está levando muito em consideração o fato de que os robôs e inteligência artificial, né, e outras coisas do tipo vão tomar conta aí de muitos empregos, né? Na realidade, eu estava até discutindo aí com algumas pessoas a respeito disso, né? De como parece que essa era de inteligência artificial, de robôs, na realidade está só começando, né? E que possivelmente isso vai ameaçar muitos empregos no futuro, sabe? E é possível que vai acontecer nos próximos anos aí um crescimento no desemprego de forma que a gente nunca havia visto antes, sabe? E provavelmente isso vai até forçar, né, haver uma pressão da parte do governo para que possa aumentar os impostos, né, sobre as empresas, para que haja uma renda universal, né, para que as pessoas não precisem trabalhar para sobreviver, tá ligado? Mas não é porque o cara vai ficar de férias, tá ligado? É porque não tem opção, tá ligado? Tem muita gente que vai perder o emprego mesmo. Vai ser substituído em fábricas, em depósitos logísticos, né? Por exemplo, a Amazon tá planejando demitir mais 30 mil pessoas aí em torno do mundo, né? Porque eles estão investindo pesadamente, né, velho? Em inteligência artificial, em robôs, em automação. E acho que quase todo mundo sabia que um dia esse tipo de coisa ia acontecer, mas a gente talvez tenha subestimado o quão rápido isso iria acontecer, tá ligado? E talvez a gente ainda esteja subestimando, tá ligado? Achando que não, que vai ser daqui a, sei lá, 2 décadas, 3 décadas. Não sei, né, velho, quanto tempo que isso vai demorar assim pra ficar de uma forma tão absurda que isso de fato vire um tema central assim dos debates públicos, sabe? Porque é uma tendência, né? Já está acontecendo, né? Tem muita gente que está perdendo emprego por conta disso, né? Já há esse processo em escalas até mais simples, se você for pensar bem. Por exemplo, se você considerar essas máquinas de bebidas, onde tem as bebidas, você só coloca uma moedinha ali e cai a bebida para você. Se você pensar bem, esse é um sistema muito simples de automação que já existe, né? Por exemplo, aqui no Japão, tem muito restaurante que a gente vai que as pessoas, elas não atendem você, tá ligado? Você, na hora que chega na loja, você se depara com um totem, né? Um sistema como se fosse um tabletzinho ali, que você vai apertando o menu, vai selecionando a comida que você quer, a bebida que você quer, e ali você paga. Inclusive, se você não tiver cartão de crédito, as máquinas aqui são muito incríveis, velho, porque você coloca dinheiro em espécie, né, moedas, coloca notas de papéis, e ele conta direitinho assim pra você, sabe? E ele te gera o troco, velho, no final, assim, tipo, extremamente eficiente, velho. Te gera o troco e te dá o recibo, né? Então, nesse quesito, se você observar bem, a pessoa que antes ganhava dinheiro pra ficar num caixa, ela já
muitas pessoas já foram descartadas da necessidade desse tipo de emprego, tá ligado? E esse tipo de coisa já acontece aqui no Japão, né? E aí a gente fala, não, mas isso é muito simples, é uma coisa muito tranquila e tal. Só que isso é um exemplo do que já acontece agora, entendeu? Imagina como é que vão ser as coisas daqui pra frente, entendeu? Com novas inovações, né? Até porque a mão de obra aqui no Japão, ela é muito bem paga, né, velho? Tipo assim, a qualidade do salário aqui dá uma qualidade muito boa para as pessoas, entende? Em torno de $10, né? Imagina você ganhar aí cerca de R$60, R$50 por hora trabalhada, entendeu? Ou seja, você trabalha 4 horas, você recebe R$200 em torno disso. Você trabalha essas 8 horas no dia, aí você recebe os R$400 aí, num dia de trabalho, tá ligado? E isso é maravilhoso, assim, pra quem trabalha aqui, mas o custo de vida tem aumentado também. Tem muita gente que reclama que já não é tão bom quanto era antes, tá ligado? Já foi melhor, inclusive, tá ligado? E essa questão desse salário aí acaba incentivando muito que as empresas elas investam em automação, né? Por exemplo, tem muito bar e restaurante assim que eles compram lava-louças, né? Tipo, máquinas industriais robustas assim para lavar louça, né? Você não vê esse tipo de coisa assim no Brasil, tá ligado? Geralmente a pessoa tá ali lavando na mão e tal. E aqui não, você vê muitas vezes essas máquinas mais industriais. Então, por conta disso, né? A mão de obra aqui no Japão disse, né, que tem uma produtividade muito alta, né? Mas não é necessariamente porque o japonês ele trabalha mais e melhor do que o brasileiro, é porque ele está munido, né, velho, de muitas ferramentas de automações e máquinas que fazem com que aquele mesmo trabalho que seria realizado em 8 horas possa ser realizado em 2 horas, sabe? E isso realmente diminui a necessidade de mão de obra, entendeu? Porque antes um serviço que precisava de 4, agora 2 fazem, 1 faz, tá ligado? E aí o pessoal fala que, né, a população dos japoneses está diminuindo e tudo mais, e que vai haver uma pressão maior para que venha mais imigrantes para cá, né, pro Japão. Mas aí você tem que levar em consideração que a automação, por outro lado, está diminuindo, né, a necessidade de tanta mão de obra, entendeu? De que mais pessoas estão sendo alocadas por outros tipos de empregos, porque já não existe mais o emprego na área que ela antes trabalhava, porque foi substituído por uma máquina, né? E então eu não vejo assim o futuro do Japão, pelo menos no quesito econômico, com tão maus olhos assim, né? Digo que talvez o Japão não vai precisar de tanto imigrante quanto se acredita, né? Quanto se reza, né? A lenda, né? Por conta da automação, né? Por conta de robôs, né? Porque você ainda nem vê, velho, tanto robô humanoide andando por aí ou trabalhando, sabe? Carregando peso, etc. Mas isso é uma tendência que vai acontecer muito em breve, assim. Tem muita empresa aí que está investindo pesado para que isso venha a acontecer. Então, não fique surpreso quando você vê robôs aí fazendo serviços que antes demandavam um ser humano, né? É possível que esses robôs vão até cozinhar, tá ligado? Vão fazer coisas que você nem imagina, tá ligado? Então, a tendência é essa, né? Porque a inteligência artificial só vai melhorando com o tempo, né? Porque com pouco tempo que a gente viu dessas ferramentas de IA, né? De inteligência artificial,
com pouco tempo que foi lançado, a gente viu um progresso, assim, absurdo, né, velho? É um crescimento, assim, exponencial, né, velho? Não é uma coisa, assim, que cresce numa linha reta, velho. É uma parábola, assim, de crescimento muito rápido, entendeu? O desenvolvimento que a inteligência artificial tem tido nesses últimos meses, né? Não posso nem falar anos, é meses, e meses ele cresce muito rápido. Em todo ano tá lançando novas atualizações no ChatGPT, no Gemini, né, da Google. Tá todo mundo correndo aí, né, pra melhorar suas inteligências artificiais, né, deixarem cada vez mais inteligentes, né. E não é à toa que essa corrida aí é uma grande corrida, né, velho, entre países, entre empresas. Porque o pessoal vislumbra que de fato isso é o futuro, né, meu? E tem gente que acha que é bolha, né, meu? Eu não vejo que vai ser uma bolha não, cara, não tem. Talvez no mercado financeiro seja uma bolha, mas na vida real mesmo, assim, no dia a dia, a tendência é que tenham cada vez mais robôs e aqui até nós mesmos faremos, assim, o uso desses robôs e de inteligências artificiais nos nossos dias a dias, né? No seu celular, seja lá. Até lá, por exemplo, na minha casa tem robô que limpa, né? A casa, né? Aquele robozinho que vai andando, aspirando pó, né? Aspirando e varrendo a casa, né? Inclusive passando pano também. Então, é bem interessante ver como a tecnologia avançou nesses últimos anos, né? E, cara, é muito doido você pensar que, por exemplo, eu que tenho um pouquinho mais do que 30 anos, nasci numa época assim que a acessibilidade à internet era uma coisa muito difícil, muito exclusiva, né? Era cara e era muito ruim, muito devagar. Não existiam smartphones, né, velho? Era aquele tijolão assim que só servia pra ligar. E no máximo tinha um joguinho da cobrinha, né? Que eram uns pixelzinhos assim correndo na tela, sabe? Um jogo super simples aí. E aí, em menos de, sei lá, 20 anos, 20 e poucos anos, a tecnologia cresceu de uma forma, evoluiu de uma forma absurda, né, velho? Absurda, velho. Acho que temos, assim, tecnologia, um computador nas nossas palmas, nas nossas mãos, assim, né, cara? Muito doido, assim. E é isso, né, velho? Eu acho que talvez o Japão, ele não vai sofrer tanto, assim, como muita gente diz, por conta do decrescimento populacional dele, sabe? Talvez por conta desse avanço da tecnologia, da inteligência artificial e de implementação de robôs e automação, talvez vai ter algum momento de bastante equilíbrio, assim, né? Equilíbrio na qual já não se vai haver um sofrimento, uma reclamação por parte do empresariado de falta de mão de obra, né? E depois desse equilíbrio, possivelmente, o que vai acontecer é que da parte da população vai haver esse desequilíbrio no sentido de, pô, tá faltando emprego, tá ligado? A gente não precisa de mais estrangeiros, a gente precisa de mais empregos. Talvez seja esse o discurso que não só o Japão, mas o mundo inteiro vai passar, né? E eu acho que quando esse momento chegar é que vai ser bem ruim, sabe? Eu não sou uma pessoa assim que tá torcendo para que o Japão não precise, né, de estrangeiros. Pelo contrário, até porque eu sou estrangeiro e eu quero ter a oportunidade de morar aqui, crescer aqui, etc. Mas eu temo que não só aqui no Japão, mas no resto do mundo inteiro, a gente vai ver esse problema, né? Esse colapso dos empregos, né? Por conta do avanço da inteligência artificial.
E nesse momento como eu havia dito, provavelmente vai haver uma pressão popular no mundo inteiro para que haja uma renda, né? Como se fosse o Bolsa Família aí no Brasil, entendeu? Uma renda porque as pessoas estão desempregadas, entendeu? E quem vai, de certa forma, custear isso são as empresas que não precisam mais de funcionários, entendeu? Como a Amazon, como outras grandes empresas aí que você sabe que são bilionárias e que no futuro vão precisar de menos e cada vez menos mão de obra, né? Então vai haver essa pressão aí, mas é um pouco ruim, né? Você depender do governo, né? Porque aí quando a gente entra nessa área, a gente pensa, né, no quanto é igual você depender de pais, né, por exemplo. Você depende do pai às vezes, né, quando você dependia dos pais quando era mais jovem. Eles falavam assim: minha casa é minha regra, né, velho? Fica cuspindo regra pra cima de você, né? Porque ele paga a tua comida, paga a tua casa, paga as tuas contas. Então você tem que seguir as regras deles, entendeu? E eu acredito que em questão de governo, é uma coisa que se você depender dele, você vai ficar dependente da mesma forma como se dependesse do pai, né? Você vai ter que seguir regras cada vez mais rígidas, entendeu? Porque você tá comendo da comida dele, você tá morando aos custos dele, entendeu? Então, quanto mais você depende do governo, mais forte o governo se intensifica, né? Tem mais poder, né? De barganha e de mandar na tua vida, né? Então, eu não vejo com bons olhos necessariamente a ideia de haver uma renda universal, porque eu não vejo que eu vou ficar de férias, tirando férias aí o resto da minha vida, mas sim de que haverá um controle, né, maior da parte do governo sobre minha vida, né? Como se eu fosse um moleque, como se fosse uma criança, ou como se fosse um escravo, né? Então eu não vejo renda universal como liberdade, né? Mas sim como uma prisão. Então, com certeza, eu gostaria de ter emprego, né? De trabalhar, de poder colher os meus frutos, né? Sem depender de governo, entendeu? E uma das coisas que eu acredito que vai ser bem interessante assim para quem não quer correr o risco de perder seu emprego no futuro é aquela área do servidor público, né? Porque não pode ser demitido, né? É um cargo vitalício aí, né? Se você passa num concurso público ou, por exemplo, vira policial, né? Que eu acho muito difícil que os robôs eles substituam 100%. Olha só que linda essa momidia aqui, vermelha, né? Essa árvore vermelha. Eu acho muito difícil que a população, o governo permita que que a gente seja substituído que o policial seja substituído por robôs, sabe? Igual o Robocop, por exemplo, né? Eu acho meio difícil, assim, porque eu acho que ninguém vai querer ser enquadrado por um robô assim, tá ligado? E correr o risco de ser abusado por um robô, já pensou? Então, tem muitos trabalhos e empregos assim, na área pública, né, que ainda vão se manter, né? E se você passar num concurso público hoje, por mais que tenha inteligência artificial, essas coisas, você vai estar amparado por uma lei, né? Uma lei do servidor público, né? E aí por isso eu acredito que é uma das áreas mais seguras que existe, né? É bom aí para quem está aí no Brasil, que dizem, né, que é o país do concurso público, né? Eu acho que se eu estivesse no Brasil, talvez eu investiria bastante agora em tentar passar em um concurso público, pensando nesse quesito da inteligência artificial e da crise dos empregos, tá ligado? Não que eu ache legal a ideia do servidor público e tal, né, do concurso público, eu acho um maior saco isso. Mas é uma questão de se precaver, né? Uma questão de sobrevivência, né, meu?
que vai além dos nossos conceitos, né? Talvez seja o futuro, a tendência, né, da realidade aí. Bom, galera, valeu aí, um abraço, tchau, tchau. Fique com Deus.